Olá, meu nome é Rafael e eu vou estar fazendo a apresentação do meu projeto de PIBIC do ano de 2020. Eu vou estar fazendo uma análise de doenças infecciosas, mais voltado para uma questão do Zika vírus, e vou estar fazendo essa análise numérica através de recursos computacionais, utilizando o programa Python. Quando a gente está estudando doenças infecciosas, na verdade a gente está estudando a movimentação entre a população, ou seja, a gente pega a população total, divide ela em grupos que vão ser definidos em função das características apresentadas pela doença. E essa movimentação é descrita através de equações diferenciais ordinárias que precisam de recurso teórico muito avançado para poder resolvê-las. Então a gente utiliza métodos computacionais para aproximar essas soluções. Ao longo da história, a gente teve que lidar com algumas epidemias, entre elas a peste bubônica, a gripe espanhola e a Covid-19 nos dias atuais, né? E normalmente essas doenças, elas se caracterizam são caracterizadas pela existência de um ciclo viral, ou seja, as pessoas são saudáveis e eventualmente passam a ser infectadas. Dependendo da doença, existe uma remoção dessa infecção, ou seja, as pessoas recuperam ou eventualmente morrem. Então, se a gente quiser descrever um ciclo epidêmico simples, a gente pode fazê-lo dessa seguinte forma: suscetíveis passam a ser infectados e dos infectados passam a ser removidos, justamente com essas taxas aqui, beta-SI e gama-I. Através dessas taxas que a gente define nesse esqueminha, a gente consegue definir as equações do nosso modelo. Para um sistema simplificado, essa aqui seriam as nossas equações. Quando a gente está trabalhando essas equações, a gente pode percebê-las como problemas de valor inicial, ou seja, a gente vai ter uma taxa de variação aqui que vai ser determinada por uma função f. Para certo ponto x0 e y0, a gente consegue tratar isso como se fosse uma reta utilizando a equação da reta y menos y0, m, x menos x0. Alterando um pouquinho, a gente consegue chegar nessa equaçãozinha aqui de baixo, que basicamente vai determinar ponto a ponto, dia a dia, mês a mês, o que a gente está querendo investigar. Ou seja, quando a gente está pegando os grupos, a gente vai estar investigando o grupo meio que diariamente, ou semanalmente, ou anualmente, depende de como a gente definir esse Hzinho aqui, que vai ser justamente o nosso espaço de tempo. A aproximação visual do método de Euler é basicamente esse daqui, né? Então, a gente vai ter uma curva para E de x e a gente vai gerar ponto a ponto uma curva que é próxima a E de x, representando a solução do nosso problema. No caso do Zika, a gente vai representar um sistema SEIR para os humanos, ou seja, suscetíveis do inglês vai estar relacionado à incubação do vírus, infectados e removidos. E aqui no caso dos vetores, a gente vai ter suscetíveis, os portadores e os infectados. E essas taxas aqui vão ser basicamente a entrada em cada um desses grupos. A partir do nosso esqueminha ali de cima, a gente consegue definir essas equações, que tratadas como PVI vão definir a quantidade de indivíduos presentes em cada um dos grupos para as respectivas populações, ou seja, para os mosquitos, que seriam os vetores da doença do Zika, né, o Aedes aegypti, e os humanos, que vão ser as pessoas afetadas pela doença. Então, beleza. Passando para a rotina em Python, a gente precisa de um programa que faça basicamente três coisas: colete os dados e determine seus parâmetros, aplique o método de Euler e depois confeccione nossos gráficos, que seria basicamente o que a gente quer analisar. Vou omitir a rotina porque ela vai ser apresentada no PIBIC. Mas o nosso programa ele vai dar esse retorno aqui para a gente. Uma proporção populacional por tempo, que seria justamente esse gráfico das populações, tanto dos suscetíveis quanto das pessoas que têm o vírus não ativo, as pessoas infectadas e os removidos. E aqui a gente consegue fazer uma análise basicamente de como é que ficam os infectados se a gente começar a aplicar políticas de vacinação, ou seja, a gente diminuir os suscetíveis disponíveis para aquela infecção. Nisso a gente consegue ver que a gente consegue achatar essa nossa curva aqui e também diminuir o tempo necessário para atingir o pico, certo? Então, as referências eu vou estar colocando aqui o Britton e o Raman, que é um artigo que a gente encontrou na internet, e esse aqui é o meu grupo de pesquisa. A professora André Genovese, eu, Rafael Medeiros e a Carolina Barros, nossa pesquisadora colaboradora. Muito obrigado a todos, até mais.